Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqui me coloco diante da palavra de Deus para estar refletindo na palavra do Senhor por meio do livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 a seguir, onde a palavra de Deus assim nos revela: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja Deus. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, quero aqui, por meio deste salmo, trazer uma palavra de edificação para a nossa vida espiritual nesta tarde. Meu querido irmão, esta palavra, primeiramente, ela vem nos revelar a alegria do salmista em meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Irmãos, vimos aqui que o salmista, ele, de alguma forma, ele expressa uma alegria em seu coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus nos traz consolo para o nosso coração. Irmãos, quando meditamos na palavra de Deus, sentimos a presença de Deus. Irmãos, como é bom olhar para a palavra de Deus e sentir Deus falando em nossos corações por meio da sua palavra. Então aqui podemos ver o salmista expressando a sua gratidão de poder meditar na palavra, de poder ter a alegria na palavra de Deus. Mas esses salmos aqui também, irmãos, ele vem nos retratar a rebeldia do ser humano. Irmãos, sabemos que o ser humano, ele nega, às vezes, a palavra da verdade. Ele não quer parar para ouvir aquilo que Deus tem para ele. Irmãos, mas a palavra de Deus fala que esses são os ímpios. Os ímpios, eles não têm temor a Deus. A palavra temor não quer dizer ter medo, mas reverência, respeito, submissão a Deus. Os ímpios, eles não são assim. Eles não mostram o respeito para a imagem de Deus, ou como Deus é, o que Ele faz. Então, irmãos, mas os justos, a palavra de Deus fala que os justos, eles, de alguma forma, terão um bom êxito. Aquele que ouve a palavra de Deus, que
reconhece que precisa de Deus, Deus ele é fiel em confortar este coração. Então a palavra de Deus aqui nos fala que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na época certa e as suas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos amados e queridos, a palavra de Deus nos revela que o justo cairá 7 vezes, mas Deus o levantará. Mas o ímpio cairá 7 vezes, porém ele perecerá, padecerá. Irmãos, então nós devemos entender que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Irmãos, devemos entender que o homem, ele tem uma natureza pecaminosa, errônea, mas Deus, ele é perfeito, assim como mostra a sua palavra, que é perfeita. A palavra do Senhor traz refrigério à nossa alma. A palavra do Senhor traz conforto, alegria, paz, longanimidade. A palavra de Deus nos fortalece em todos os momentos das nossas vidas. Mas quando paramos para ouvir aquilo que Deus tem por meio da sua palavra. Quando nós reconhecemos que nós somos necessitados de Deus, porque nós somos sedentos da palavra de Deus. Mas Jesus, ele estende um convite: vinde a mim todos que têm sede, e beberão da água da fonte da vida. Vinde a mim todos que têm fome, e eu vos alimentarei. Por meio da palavra. A palavra de Deus nos alimenta, tanto espiritualmente como fisicamente. Irmãos, sabemos que a palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento, dá a nós discernimento, capacitação dos altos céus, para que nós possamos reconhecer que nós realmente somos dependentes do Senhor. Então, o salmista aqui, ele expressa a sua real gratidão a Deus, a sua alegria em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus, irmãos, ela traz uma imagem comum de Jesus Cristo. Por meio desses salmos, nós podemos ver a real identidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio a este mundo em forma de homem, em um corpo carnal, ele aqui nos deixou o exemplo, o qual nós devíamos seguir. Jesus, ele veio a este mundo para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Jesus, ele veio para este mundo para pagar o preço, numa morte de cruz, pelo pecado da humanidade. E a palavra de Deus, irmãos, nos fala que nós fomos salvos pela graça. A palavra graça significa favor imerecido. Nós não somos merecedores de coisa alguma.
Mas Deus, através da sua palavra, através do seu amor para com o seu Filho Jesus Cristo, ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra crer, irmão, significa fé. Devemos ter uma fé avivada em Jesus Cristo. Devemos andar pela fé, viver pela fé e não por vista. Irmãos, que possamos, através desta palavra tão rica e eficaz, termos o real entendimento, o que Deus quer nos revelar por meio da tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o homem viverá. Meu querido irmão, que você possa ter cada dia mais o desejo, a vontade e o prazer de meditar na palavra do Senhor, o nosso Deus, e deixar que Deus, dessa forma, possa cada dia mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Que esta palavra rica e bendita possa ser, meu querido irmão, para você e para mim, nesta tarde tão abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém.